silenciar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós unidos novamente. Fé, amor, boa vontade. Nesta manhã de domingo, na companhia da equipe espiritual que preparou o ambiente para nós. E aqui estamos, recebendo nesse momento o abraço amigo, carinhoso de nosso anjo de guarda, nos acalentando, nos acalmando. Só quem ama, vive. Quem não aprender a amar, jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta, que abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E nesta manhã, através da palestra a ser proferida, lições grandiosas vamos aprender, outras recordar. E a nossa intenção, pôr em prática, se possível, boa parte dessas lições, que nos dá o suporte de como aprendermos a amar a nós mesmos, ao nosso próximo e a Deus acima de todas as coisas. Agindo assim, seremos criaturas humanas cada vez melhores. E por isso é que aqui estamos. Aqui temos todo esse auxílio, este suporte, nesta casa espírita, nesta casa de orações. E nesse momento, aproveitando o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nesta manhã, nosso irmão, nosso amigo, José Luiz Marcus, que vai proferir a palestra desta manhã. Né? Mas esse belo domingo, mais uma vez, bom dia. Eu coloquei esse tema, buscar e achareis, mas nós vamos até falar pouco do tema que está no Evangelho. Vamos ver sim itens, né? O que acontece? Nós no nosso dia a dia aí, eu não sei, hoje com esse celular, essa internet, está tendo muitas informações. E cabe a cada um de nós aproveitarmos o tempo de encarnado e, com toda franqueza, tenho procurado buscar essa parte, esse filtro que é de aproveitar a reencarnação. Ah, mas você falha? Eu falho também, que às vezes a gente cai em tentações, né? Você pode ler 1000 livros, é igual a Viviane falou, né? Que quando você perde um ente querido, dá aquele desespero. Somos na carne ainda, então nós erramos ainda, mas aproveitemos. Então o que acontece? Recentemente, ouvindo uma médium, eu até completei 39 anos e meio, então eu começo a ficar esquecidinho. Então eu anoto, né? Está gravado, é fácil, vai voltando, anoto as palavras, né? A entrevista de uma médium, eu não anotei o nome dela aqui, se não me engano, chama Heloise. Ela aparece bastante nas informações, principalmente sobre essa mudança planetária. Então, foi feito ela falando desse momento de transição, né? Foi isso que eu escolhi.
o assunto era aqueles que vão permanecer aqui e os que não vão. Está se falando muito isso, a espiritualidade. Está se falando muito. E não dá para a gente, às vezes, escapar. Então, por isso que o Evangelho é a nossa caminhada, né? E aí foi perguntado para ela, né, que quem não ficar na frequência do planeta, já está ocorrendo. Até pouco tempo atrás, ele falou, está para vir. 2011, 2012, lembra? Aí o Chico falou, não será em 2012, será em 2019. Né? Já está ocorrendo, meus amigos. Aqueles que têm os débitos aí, já estão sendo sugados. Isso são informações espirituais. Mas será que é verdade? Quando um fala, né, sobre isso, 2 fala, 3 fala, 4 fala. O Kardec, quando ele fez o tópico da doutrina, ele não consultou um médium só. N médiums, né? Inclusive na Polônia e em outros lugares, né? Consultou para ele formular a codificação, para ver se batia, fazia aquela pergunta, e aí aquele médium que estava com um espírito em outro lugar, respondia, isso bate, vou escrever, né? Então essa informação, aí perguntaram, né? Ela respondeu uma pergunta sobre a conduta nossa, né? Para nós nos posicionarmos em boa frequência vibratória. Então, qual que foi a resposta dela? Vamos buscar os padrões, vamos buscar a elevação moral e espiritual, buscar, aí eu puxei aquela palavra do capítulo 25, buscar e achareis, né? E ela disse muito sobre o que? Buscar orações, fraternidade, etc. Irmãos, parece que é impossível, difícil, porque cada dia nós melhoramos um pouco. Eu estou na doutrina desde final de 87, quando minha segunda filha, o ano que ela nasceu, ela nasceu em maio, eu entrei no final de 87, e a gente apanha. Uma recente colega que fez a explanação na nossa casa, quinta-feira agora, ela é de outra casa, né? E ela falou, faz 40 anos que eu estou procurando me melhorar. Então, cada um de nós temos por estarmos na carne ainda, estarmos nesse momento ainda do planeta de expiação e provas, né? Nós temos ainda falhas. Inclusive, lá no capítulo 25 do Fonte Viva, a frase do Emmanuel, que eu gravei, ela é fantástica. Fala, não intentes a mudança de milênios do dia para a noite. Não dá, nós não conseguimos. A nossa mudança é gradativa. O doutor do espaço, que o médium lá da casa recebe de terça-feira, ele disse assim, nós não mudamos, eu sempre falo isso, nós melhoramos, não é verdade? Nós melhoramos. Se fazer uma pergunta que eu era há 5 anos, há 4 anos, sobre uma certa ofensa, hoje, talvez não, a gente manda oração para a pessoa. Porque aquela ofensa é um crescimento, é uma professora para mim, com base no aprendizado do Evangelho, né? Então ela fala isso, busque a elevação moral e espiritual, lei de progresso que está lá, que nós vamos ler alguns itens lá, né? Claro, do capítulo 25, né? E nas orações, fraternidade, etc, né? Prática do bem, conhecimento, né? E também pegando esse gancho, né? A gente associa para preparar o estudo, para passar aqui na explanação, né? Nós temos, como a Viviane falou aqui, coincidentemente, a nossa casa também tem os estudos da quarta-feira, das 8 às 9, né? E nós estamos estudando a obra do Nosso Lar. Então, fizemos o capítulo 41 na última quarta-feira, né?
Numa das quartas-feiras, nós recebemos aula através de um espírito, um médium. O médium recebe o espírito, né, que se propõe, geralmente vem um hindu, né? Só que ele fala já português, claro. E vem um tema. No dia 1º de abril, uma quarta-feira, nós recebemos a aula com um espírito, não preciso, né, dizer o nome. E o tema foi sintonia. Foi sintonia. Então, terminada a explanação dele, né, ou no meio, não me lembro disso, foi feita uma pergunta: o que é sintonia? É eu estar na frequência. É eu mesmo com as minhas imperfeições. Jesus conhece cada um de nós. É eu estar na frequência de amor, principalmente comigo. Não é egoísmo mais. Primeiro se falava, né? Ah, mas você está pensando só em você. Eu preciso me educar para saber educar alguém. Eu preciso fazer medicina para curar aquela perna que chegou quebrada. Não é isso? Né? Então, terminada a aula, lá no meio da aula, não me recordo, uma das colegas fez a seguinte pergunta, né? Por que muitas vezes estamos em boa sintonia? Isso eu já anotei já logo, sabe? Para não esquecer. E em seguida ficamos imensamente tristes, em virtude de notícias ruins, principalmente das guerras. Nós estamos vivenciando 2 acontecimentos de guerras, né? Da Rússia contra a Ucrânia, agora dos Estados Unidos contra o Irã. E aí abaixa a nossa sintonia. Olha a resposta magnífica do Espírito. Como é gostoso ser espírita, irmãos. Vamos lançar a compreensão de tudo isso. Ele respondeu aqui, ó: você está participando da guerra? Ele fez a resposta com uma pergunta. A outra, participou das reuniões com os que organizaram a guerra? Falou para a pessoa. Ele tem essa intimidade, né? Então ele foi firme, com humildade. Aí ele fala, aí a pessoa falou: não, eu não participei e nem planejei a guerra. Então não tem motivo para baixarmos a nossa sintonia, né? Ele disse aqui, ó, é claro que não deveria existir guerra, mas os que estão passando diretamente precisam passar por isso. Parece uma crueldade falar isso, né? Jesus não falou lá, abre lá em Mateus 24:6, naquele sermão profético, quando ele diz que como que é? Haverá indícios de guerra, né? Mas não se aflijam, é mister que isso aconteça. O que é mister? Procura no dicionário. É necessário que isso aconteça. Meu Deus, está lá no sermão profético. Por quê? Porque essa nossa engatinhamento ainda do lado cristão, nós estamos, o homem ainda tem, sabe? Então é aquela frase, né? Há de haver escândalo, mas ai de quem os comete, né? Por quê? Porque são débitos, e nós, como estamos na terra, então é aí que o doutor fala, que ele complementa por isso também do meu assunto aqui, né? Busque orações para aqueles que estão formalizando a guerra, busque orações, orem por aqueles que estão sendo atacados. Quantos milhares de seres que desencarnam, né? Tá? Mas está na frase do Cristo. Então cabe a nós termos misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Cabe a nós termos misericórdia. Como ela longe, entre em sintonia através do quê?
Oração, o nome já fala, oração, é uma ação, né? Eu orar para essa situação é uma oração, é uma ação que eu elevo a minha sintonia, melhorando a vibração do planeta, que ainda é muito baixa. O que nós temos ouvido falar de espíritos, dos espíritos que terminam as reuniões lá, filhos, nós estamos sendo bombardeados aqui por causa da baixa sintonia dos encarnados. O capítulo 41 do nosso lar é isso daí. É o início da Segunda Guerra Mundial, de 1º de setembro de 1939. O abalo é na Terra, né? Nos encarnados. Mas a perturbação se propaga para o mundo espiritual, para o nosso lar. Então eles recebem aquele alerta para entrar em luta. Fique, aí o governador até fala, né? Se quem puder ler, hoje não é fácil, tá na internet. O 41, a preparação para a luta, uma coisa assim, né? E ele fala, né, o governador, nos seus postos de trabalho, trabalhem em oração, em paz, para nós melhorarmos o ambiente, porque é nós e a parte que nós não vemos, a parte espiritual, né? Então busquemos isso em nós, nós temos essa capacidade. Quando eu receber uma suposta situação que vai querer me magoar, desvia isso, irmãos. Nós não estamos mais nessa situação. Mas e se for forte? Eu me lembro de um orador que passou lá na nossa casa recentemente, ele era de Monte Alto. Ele é bem incisivo, se você põe uma roupa, o cara fala que você está feio, você vai no seu quarto, muda aquela roupa, se você gostou. Você está carregando a pessoa. É isso que a gente tem falado em se gostar. Peraí, eu tenho opinião. Peraí, opinião dele, porque eu estou com uma camisa azul, ou rosa, ou vermelha, ou branca, e eu gostei. Ele é incisivo e fala, parem. Tenha a autenticidade pessoal de você com Deus. Olha que beleza. Eu converso com um colega e falo, nossa, esse orador, ele é incisivo, né? Isso é nós gostarmos de nós, não é egoísmo. Eu não preciso me sentir magoado com uma pessoa que falou, você não foi capaz de passar o reboco nessa parede? Peraí, mas eu sou capaz de limpar aquele reboco que caiu. Eu por hora eu não sei fazer aquilo, porque o outro sabe. E aquilo me atingiu, não é? Então, meus amigos, vamos buscar a oração, o lado fraterno que está em nós, para entrarmos nessa lei de progresso, né? Que é o que nos diz o Evangelho, que eu anotei aqui no Buscar e Achareis. Eu passei do Evangelho aqui para a página, o Evangelho eu passei aqui na página, que lá nos diz o seguinte, né? Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscar e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. O que é? É egoísmo? Eu procurar eu mesmo me ajudar? Ou é uma melhora para mim, para a minha família, para a minha comunidade, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, para o meu planeta? Não é verdade? Eu melhoro. Nós temos condições disso, né? É o fundamento da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, como a médium falou, né? Que ela disse aí para nós buscarmos, busque a elevação moral e espiritual através da oração, através da fraternidade, né? Vamos voltar aqui no Evangelho. É o fundamento da lei de trabalho, por conseguinte, da lei do progresso.
Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças de inteligência. Então sejamos inteligentes. Perdoar. Eu me lembro do Paviani, numa das palestras, até nós já falamos aqui, isso eu não tenho certeza. Falou, perdoar é um ato de inteligência. Você não precisa esquecer aquela situação, aquela suposta ofensa. Porque senão a gente estaria com Alzheimer. Mas você não vai carregar lá. Você não vai carregar aquela pessoa, não vai carregar o problema. Né? É um ato de inteligência. E eu li recentemente aí naquelas frases da internet que o perdão que você dá para aquela situação é um presente que você dá para você mesmo. Que beleza, senhores! Que beleza! Eu costumo dizer, né? Vamos ter couro de rinoceronte. Parece uma armadura, né? Bateu, volta. Bateu, volta. Você não carrega aquilo. Porque se carregar, nós criamos enzimas que desfavorecem a nossa saúde, né? Aí, vem lá nós vimos o item 2 do capítulo 25 aqui. E dentro dele está assim, ó. Deus deu ao homem o desejo incessante de melhorar-se. Deus deu ao homem o desejo incessante de se melhorar. Bateram o carimbo lá no Evangelho, os Espíritos, para Allan Kardec. Isso é uma mentira? Deus deu o desejo incessante de nós nos melhorarmos. Eu saio daqui do centro agora, eu falo eu, no sentido geral, um pouquinho melhor do que nós entramos. Porque nós vamos lembrar do Evangelho. Vamos falhar? Sim. Como já disse, Jesus conhece cada um de nós, aquilo que nós podemos carregar. Mas eu tenho, essa lei de progresso, ela exige um pouco de esforço, né? Está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Basta a vontade, que às vezes nem é tão grande. Eu preciso me melhorar. Como é que eu posso, às vezes, carregar a bronca ou uma mágoa de um irmão que às vezes não conversa há 10 anos? E aí Jesus falou, antes de te ajoelhares ao altar, ide ao encontro daquele que supostamente te magoou, né? Adianta eu me ajoelhar pedindo a coisa para Deus e tenho aquela mágoa de um irmão de sangue, às vezes? Não tem casos disso que a gente ouve? Eu tenho e conheço inúmeros, né? No item 3 do Evangelho diz assim, por isso que fez o trabalho uma necessidade e disse, buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo sereis filho de vossas obras, tereis delas o mérito de sua realização e sereis recompensado por aquilo que fizerdes. Então a oração já é uma busca nossa. Claro que se eu está no Evangelho, né? Na instrução se eu encalhar o carro na lama, né? Eu não vou fazer só oração para vir pedir para os Espíritos ajudar e eu ficar lá, Deus vai vir me ajudar, Deus vai vir me ajudar. Eu tenho a ter a ação, né? Tenho que ter a humildade de se tiver alguém passando até pedir ajuda, porque às vezes aquela pessoa vai te ajudar com tanto prazer, você fala, ai meu Deus, que beleza, Deus manda essas pessoas. É a oração, né? E aí, no item 3, é o que eu já li, né? Tereis o mérito da sua realização e sereis recompensados segundo o que fizerdes. Então vamos fortalecer a oração aqui, no livro Lições da Vida, do Carlos Antônio Bacelli, com o irmão José Xará. No capítulo 29 ele fala sobre a oração. A importância da oração, meus amigos. A importância. Colocou o pé no chão na hora que desceu da cama. Primeiramente,
Quem? Deus, né? O agradecimento ao Cristo que nos deu o Evangelho para seguirmos essa trilha, essa caminhada. A Mãe Santíssima, né? Pensou que dor que passou naquela obra que está, né? Foi Davi, não sei, foi Davi, né? Quem que fez? Eu até trouxe o papel, esqueci. Quem que fez a obra lá, segurando o filho já morto, né? Então, olha o que nos diz sobre a oração aqui. E ele coloca os personagens que nos reforçam, né? Segundo Gandhi, o apóstolo da não violência, a oração é a respiração da alma. Que frase maravilhosa. A oração é a respiração da alma. Os espíritos da codificação afirmaram para Allan Kardec que a oração deve ser um estudo de nós mesmos. A oração deve ser um estudo de nós mesmos. É a minha projeção para o alto, em busca de Deus. Através de mecanismos que ele criou, em sua infinita sabedoria, que envia espíritos amorosos. Aliás, nós somos tão ajudados. Isso é uma coisa que também temos que pensar nas orações, né? No agradecimento, porque são 3 situações, né? Pedir, louvar e agradecer. Quanto precisamos agradecer, né? Olha que beleza. O homem que não ora vive desvinculado da sintonia. Ele se desvincula da sintonia. Falamos agora há pouco da sintonia, né? Do estudo. Ele vive desvinculado da sintonia com o mais alto. Aí fica à mercê das circunstâncias rasteiras que o envolvem. Ficamos à mercê daquilo que ainda é baixa vibração, né? Toda pessoa precisa recolher-se na intimidade de si mesma para uma conversa com Deus. Nós não somos a centelha divina? E essa ligação com Deus? Ele diz aqui, ó, toda pessoa, ele até usa a palavra carece. Carece precisa, né? Toda pessoa precisa, né? Para encerrar, né? É mais longo, mas eu vou parar um pouco antes, né? Por causa da disciplina da casa, né? A oração nos confere força, inspiração, coragem para a luta. Quem de nós não tem já essa experiência, né? E você está numa situação aí que não sabe a saída, você entra naquele campo de oração e vem situações, né, para a gente que conseguimos resolver aquilo que gerava uma dúvida. É isso daí. Nós somos pequenos ainda, engatinhando, sim, mas em crescimento. Então não tenhamos a vergonha de orarmos, de pedir, de nos colocarmos a Deus. A espiritualidade está aí para nos ajudar. São os mecanismos que Deus envia. Eles mesmos falam, filhos, vocês não imaginam como vocês são ajudados. Não é? Por fim, oremos com os lábios, colocando sentimento. Isso que tem a validade, né? Não é só ser mecanizado, né? Oremos com os lábios, colocando sentimento nas palavras, mas não nos esqueçamos, principalmente, de orarmos com as nossas próprias mãos. O que quer dizer? Orarmos com as mãos são atitudes benéficas para mim,
para aquele que está perto de mim, se for, para um familiar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Aliás, claro que a ação é mais importante. A Madre Teresa fala, né? As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Como se diz, tranquilo para nós entendermos isso, né? As mãos que ajudam, porque aí você já está colocando o amor em ação, tá? Você já está colocando a sua oração numa atitude benéfica, tá? Então tem mais uns 3 ou 4 itens, mas nosso horário, né? Às 8h30, encerrarmos, já passamos aí 3 minutos. E eu agradeço de coração pelo convite, por estarmos aqui, por nos desenvolvermos, por nos melhorarmos. Vamos lembrar o ensinamento do Dr. Bezerra. Nós não mudamos, nós melhoramos. A mudança são casos raros que existem, né? São casos raros que a gente tem. O caso de Paulo, né? Aquele encontro dele com Jesus na entrada de Damasco, né? Na estrada. E outras mais aí que a gente não se lembra. Mas nós melhoramos. Tanto é que num domingo desse maravilhoso, deixamos nossos lares para quê? Para acrescentar. E eu me sinto um acréscimo. Perante Deus, perante a caminhada. Que Jesus, o infinito amor que Ele tem, nos abençoe, que possamos voltar para os nossos lares, melhor do que aqui chegamos, com o Cristo em nossos corações, procurando revelá-lo para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Em nome de Jesus, que assim seja. Fazer a prece? Nesse domingo abençoado, nesta etapa da explanação, que o nosso Mestre Jesus, com toda a sua potência abençoada do bem, permita que seus Espíritos Consoladores que aqui estiverem, trabalhando já na casa, fazendo a limpeza, que nos auxiliem em nossa caminhada naqueles momentos que nós necessitemos, e que nós mantenhamos o hábito da oração, o hábito das mãos limpas no trabalho, no amor, na paz, na honestidade, no dever, buscando a lei do progresso, como nos ensina esse capítulo maravilhoso de Jesus para nós. E que nós estejamos numa semana de paz, de harmonia, de alegria, com todos aqueles que nos servem. Que assim seja.